Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E eu quero te fazer uma pergunta. Imagine crescer em uma realidade com desafios, estudar em escolas públicas e ainda assim decidir conquistar o mundo. Pois é, nosso convidado de hoje, o Matheus Tomoto, fez exatamente isso. Ele não apenas aprendeu inglês em apenas 3 meses, mas também recebeu propostas de estágio e summer jobs de gigantes como Google, Amazon, Harvard e o MIT. Isso mesmo, gente. E não, isso não é só. Tem mais. A jornada empreendedora dele, com experiência internacional, fez com que esse jovem se tornasse um empreendedor de muito sucesso e ainda foi Forbes, viu? Foi revista Forbes. E hoje está aqui com a gente. É uma honra muito grande te receber, Matheus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Espero contribuir e ajudar vocês aqui. Muito bem. Como eu estava falando a respeito do seu currículo, né? E falei pouco, porque eu queria deixar para você se apresentar. Você tem uma história inspiradora e acredito que muitos jovens que nos assistem aqui nessa tarde, com certeza gostaria de seguir essa mesma jornada. E eu sei que você veio aqui para inspirar, então queria que você começasse falando um pouco sobre você. É uma pergunta muito difícil falar da gente, né? Mas eu brinco que eu era uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida. Um jovem de escola pública, da periferia. Eu comecei a trabalhar com 14 anos carpindo mato. Depois trabalhei ajudando a vender detergente na rua. Depois chão de fábrica, oficina mecânica, para ajudar os meus pais. A gente passava muita necessidade. Mas eu sempre sonhei em crescer, em conquistar mais coisas. Mas eu lembro que o meu sonho naquela época era ter dinheiro suficiente para levar meus pais a comer pizza. Puxa vida. Porque a gente passava uma situação financeira que não era tão adequada, né? E eu lembro que eu tinha uma brincadeira com a minha mãe. Desde criancinha a gente saía pela rua, voltando da escola, e a gente olhava os lixos dos vizinhos, procurando livros. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu tinha uma ideia. Eu acho que eu quero montar uma biblioteca em casa. E aí eu comecei a juntar livros. Quando eu fui ver, quando eu tinha uns 16, 17 anos, já tinha uns 500 livros lá na minha biblioteca. Mas quando eu cheguei nos 16, 17 anos, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que seria legal fazer uma faculdade, tentar alguma coisa. Foram esses livros que me ajudaram a estudar, porque a minha escola não era muito bacana, não tinha todos os professores, tinha alguns livros de inglês lá, tinha um dicionário de inglês, aí eu comecei a decorar as palavras. Aquelas Barças antigas. Era uma Barça de inglês, aí tinha a versão português-inglês e o inglês-português, e foi com a Barça que eu aprendi a falar inglês estudando sozinho em casa. E comecei uma faculdade no Brasil, passei no vestibular no Enem, né, na época, tinha uma bolsa de estudos, comecei engenharia aqui e acabei não indo muito bem. E aí minha mãe me deu a ideia, por que você não tenta alguma coisa fora? Não sei de onde que minha mãe tirou isso, visionária. A mãe sempre enxerga um talento no filho, tem alguma né? coisa diferente ali. E não fazia nenhum sentido com a nossa realidade. Ninguém tinha saído do Brasil, a gente não tinha nem viajado para outros estados, né? A gente não tinha essa condição. E aí eu fui aprender inglês, fui me desenvolver, fiz uma aplicação internacional e eu fui aprovado numa bolsa de 100% que pagou tudo para eu ir para o exterior. Aí eu continuei minha jornada de engenharia lá fora e aí eu comecei a conquistar um monte de coisa legal. Peguei meus primeiros mentores, fui primeiro para o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Hoje é a melhor universidade do mundo. Lá foi meu primeiro estágio, aí tive bons mentores que me ajudaram, aí veio Harvard, veio um monte de instituições depois disso. Muito bom. Teve alguma coisa que te inspirou quando você falou, agora eu tenho que virar essa chave? Porque até então, isso que você falou é um negócio que a gente quer ser popular, como você falou, mas também você quer ser aceito. Exatamente. Às vezes você não faz nada diferente porque você quer pertencer, né? O jovem, principalmente, ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Então, se todos ali só jogam bola e saem para os barzinhos e fica ali atrás das meninas, você fala, eu tenho que ser igual. Se você for diferente, é claro que vão te rejeitar, né? E por conta disso, para pertencer, você fica fazendo tudo igual, só que chega uma hora que cada um vai ter um destino. E tem aquela hora decisiva,
que você fala, eu tenho que tomar juízo na vida. Às vezes a gente não repara o quanto que o ambiente molda a gente, né? Como era uma região mais carente, talvez metade dos meus amigos daquela época já não estejam mais presentes, né? Porque tem as questões de drogas, questões sociais. Exatamente, várias questões. Isso é muito triste. Eu fico feliz que, graças a Deus, eu consegui ir por um caminho diferente. Eu tinha uma rotina muito corrida, porque desde os 14 anos eu já acordava às 6 da manhã para entrar no trabalho às 7, saía às 5, 6, ia para casa almoçar, tomar banho, já ia para a escola, ficava até 11 da noite, voltava para casa. Então eu também não tinha um tempo de lazer, eu tentava tirar depois da escola, fazer alguma coisa. E num desses dias, voltando tarde para casa, eu cheguei muito quietinho, porque meus pais acordavam cedo para ir trabalhar, tentei não fazer nenhum barulho e eu já estava acostumado a entrar em casa sem fazer barulho. E aí eu reparei que minha mãe não reparou que eu tinha entrado e ela estava na sala orando, pedindo para Deus, guarda meu filho, ele é um menino bom, talvez ele só esteja com más companhias. E esse momento me fez pensar, caraca, será que eu estou sendo a melhor pessoa? Ou será que as pessoas que mais me deram amor e tudo que eu precisava na vida, será que eu estou sendo grato o suficiente com as minhas atitudes? Foi aí que eu pensei, poxa, eu acho que eu estou sendo um filho ruim. E aí que começou a vir ideias diferentes. Como que é ser um filho bom? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi aí que eu comecei a estudar. Esse foi o momento que mudou. Ver minha mãe orando, porque ela estava chorando, preocupada, né? Até eu fiquei emocionada, porque eu também sou mãe, né? E quem é mãe que está nos assistindo agora sabe do que a gente, quando a mãe se preocupa, ela tem sempre razão. E aí ela mesma foi quem te falou, por que você não tenta lá fora? E depois de um tempo foi ela que falou, porque ela me viu estudando, e eu comecei a estudar nos períodos, depois que eu voltava do trabalho, eu ficava, ao invés de ficar na rua... E como é que foi para aprender o inglês? Como é que foi sua experiência para ficar fluente? Foi péssima, e eu não indico para ninguém, porque às vezes as pessoas me perguntam, como que você aprendeu inglês sozinho, sem pagar a escola e tal? Eu não tinha condição de pagar a escola, minha família também não, eu só tinha aqueles 2 livros da Barça, que eram 2 dicionários, eu fiquei decorando palavra lá, até que... E depois, mais pra frente, eu comecei a fazer simulado, aí eu imprimi as provas, tem uma prova que você faz para bolsa que se chama TOEFL, e aí eu imprimi a prova e começava a fazer a prova, só que como eu tinha dinheiro para pagar uma impressão só da prova, eu refazia a mesma prova todas as semanas. Até que... E é interessante porque a primeira vez que eu fiz, eu acho que... Eu não vou lembrar exatamente quantas perguntas tinham, mas imagina que tivesse 100 perguntas. Eu acho que eu acertei 5. Uau. Então, aí eu fui fazendo e tal, até que uma vez eu acertei umas 90. Uns 90% da prova. Eu falei, acho que agora dá. E o mais interessante é que esse processo demorou 4 meses. Né? Foi muito rápido. Então foi muito rápido. E eu tinha o prazo da aplicação, porque eu não sabia muito bem como funcionava, então achei que só dava para tentar uma vez, né? E aí eu investi, tentei e fui aprovado. E aí você foi aprovado e foi para Harvard. Conta essa história. Primeiro eu fui para Purdue University, que foi a primeira universidade que me deu bolsa de estudos. Aí depois eu fui fazer o estágio no MIT. E no MIT foi a primeira vez que eu tive um mentor. Porque o processo internacional é muito diferente do brasileiro. Parece que no Brasil você entra numa sala de aula e o aluno ele se sente muito impotente, na minha opinião. Porque ele tem que levantar a mão até para ir no banheiro, né? Tem uma questão ali muito... né? E lá fora é o contrário. O professor, ele serve muito o aluno. As pessoas, até o meu coordenador no estágio, ele tinha um horário toda semana para conversar comigo. Os meus professores da faculdade, depois do horário de aula, eles ficavam à disposição para aconselhar a carreira, o que era melhor. Essa é a característica do mestre, ou pelo menos deveria ser. Exato, eles serviam muito, eles me ajudaram a criar meu primeiro currículo, minha primeira redação em inglês para enviar para as empresas, que você tem que escrever uma carta de motivação do porquê que você quer passar. Então, eu tive bons mentores. E como eu não sabia nada da minha área, que era engenharia, o meu mentor da MIT foi me ensinar. Ele me ensinou como pegar ali um computador, ligar, conectar dentro de um dispositivo, programar. Ele começou a me ensinar a programar, que eu não tinha aprendido na faculdade no Brasil. E aí, depois de um tempo com ele lá, eu já estava fazendo inteligência artificial em 2014, né? 10 anos atrás, antes de ficar famoso, né? A gente começou a construir um submarino para fazer a proteção ali de uma parte da costa dos Estados Unidos. A gente começou a trabalhar com algumas coisas bem legais e foi a época que eu me apaixonei por educação, porque como eu cheguei lá, eu fiquei pensando, imagina se isso existisse no Brasil, esse tipo de metodologia, esse cenário em que
E não estou generalizando, porque eu sei que tem excelentes professores no Brasil, eu sei que tem muita gente bacana que também não tem incentivo e às vezes não consegue fazer mais. Mas para mim, como aluno, foi fenomenal, né? Como que a gente traz isso para o Brasil? E foi aí que eu comecei a pensar em mecanismos, em estratégias para trazer para o Brasil. Alguns anos depois, fui convidado para participar de um programa da ONU. E aí, com toda essa bagagem, depois fui convidado para virar pesquisador na Universidade de Harvard. Aí eu fiquei lá por 2 anos, né? E aí depois de 2 anos, aí eu senti que eu cumpri minha meta, porque lá em Harvard, daí eu já estava numa rotina muito pesada, porque era pesquisa científica, publicação, a gente estava trabalhando com um drone para fazer análises climáticas na estratosfera, programando um monte de coisa. Eu falei, poxa, eu acho que do ponto de vista científico, eu acho que foi o suficiente, eu acho que agora eu quero sair de engenharia. E aí eu descobri minha nova paixão, que era a educação. Como que a gente faz para transformar a vida de um monte de brasileiro que às vezes tem potencial, tem sonho, mas nunca teve acesso, nunca teve oportunidade? Isso que você falou é muito importante. E aí quando você vem com essa proposta, dizer que você, depois de descobrir o seu propósito de vida, está relacionado com isso, eu fico muito feliz, viu? Fico mais apaixonada ainda pelo seu trabalho. E eu queria que você me falasse, então, qual é o seu objetivo, né? Com todo esse empreendimento, que eu quero que você fale dele agora, porque isso é muito importante as pessoas saber, até para que depois elas possam acessar, né? Quando eu voltei para o Brasil, a minha primeira ideia era, ideia de jovem, né? Ideia muito inocente, muito ingênua. Quero mudar a educação do Brasil. Quero que todo jovem brasileiro tenha uma educação nível Harvard aqui do Brasil mesmo, né? E aí eu comecei a andar com grandes grupos de educação, com grandes nomes aí da educação do Brasil, do público e do privado. E eu percebi que talvez não tenha tanto interesse nisso, sabia? Eu percebi que talvez não tenha muita abertura para uma mudança educacional no Brasil relevante, né? E eu fiquei alguns anos me dedicando bastante em relação a isso. Fiz alguns projetos legais, mas nada que, de fato, né, fosse uau para ajudar as pessoas de fato. E foi aí que eu pensei, poxa, então vou pelo caminho oposto. Vou começar a conversar com um a um. Vou nas escolas públicas, passei um mês numa aldeia indígena para entender como que a galera aprendia. Que legal. Que era um professor que ia lá uma vez por semana para dar aula. E às vezes é voluntário. E era um voluntário, porque lá não tinha eletricidade. E aí eu comecei a entender o que era Brasil real, fora dos grandes centros, fora da bolha, e a gente começou a trabalhar nisso. Percebendo que não dava para mudar a educação do Brasil, a gente pensou numa solução de curto prazo, digamos assim. E se a gente mandasse essa galera para as melhores instituições do mundo? E dava para preparar, porque em 2013 a gente tinha algo em torno de 6 mil bolsas de estudos. O que é uma bolsa de estudos? Jovens carentes, de classe média ou de classe baixa. Quando eu digo jovem, de 14 anos a 40 anos, né? Sim. Não tem idade, mas pessoas classe média ou classe baixa não estão conseguindo se desenvolver. Vamos ajudar essas pessoas a conseguir um incentivo estudantil internacional para eles irem para os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, o país que eles acharem mais adequados. E aí cada um vai ter a sua necessidade, vai ficar um mês, vai ficar um ano, vai ficar 4 anos, vai ficar 8 anos, de acordo com a necessidade. E a gente começou a trabalhar em como que a gente prepara um jovem ou uma pessoa que não tem inglês, não teve suporte da família, não teve boa educação, não tem experiência, não teve currículo, como que a gente prepara essa galera para o mundo? E foi aí que surgiu a Universidade do Intercâmbio. O meu principal programa hoje é a Escola Preparatória M60, é uma escola online. O preparatório é nesse sentido de que a gente pega uma pessoa que é um diamante bruto. Então é essa galera que tem um talento escondido, mas às vezes nem ela acredita nela mesma, são as pessoas que eu mais gosto de trabalhar. E a gente faz escola na online, preparatório prepara, e a gente fez uma lista, aí é engenharia, né? Eu criei um algoritmo para uma inteligência que define todos os caminhos de um brasileiro no exterior. E aí cada aluno nosso tem um caminho específico. E aí a gente tem 60 possibilidades de caminhos internacionais. Por isso é M60. Por isso é M60. São os melhores 60 caminhos internacionais. Porque não é todo mundo que quer fazer uma faculdade. A gente está num mundo super atualizado. Eu recomendo que façam, tá? Mães e pais, recomenda que seu filho faça faculdade, porque é importante, mesmo que ele não utilize a teoria, para ele ter o conhecimento, a vivência em turma, as dificuldades de fazer um TCC, uma faculdade e tal. Eu acho importante. Mas tem gente que não vai querer fazer mesmo. Tá bom, e se a gente empreendesse no exterior? E se a gente fosse para melhorar o idioma?
Menos de 1% dos brasileiros falam inglês fluente, 5% falam inglês avançado, consegue se comunicar. Se a gente tem uma pessoa que fala o inglês avançado ou se comunica em inglês, ele já está nos 5% do mercado de trabalho. Se ele tem fluência, ele já está acima de 99%. Então, a chance dele conseguir um trabalho, uma vaga mais bacana, um salário melhor, já aumenta. De repente, um projeto de férias. Muita universidade no Brasil tem um ensino teórico. Por que a gente não resolve isso com a prática internacional, já que é muito mais fácil? Em 2013, a gente tinha algo em torno de 6 mil bolsas. Esse ano, 2023, 10 anos depois, 800 mil bolsas. Então a gente está vivendo o melhor momento da história para aplicação internacional. Tem muita bolsa, só que para quem está disposto a ir por um caminho de preparação. E acho que é importante a gente entender que talvez a vida seja de pequenos passos, né? E é algo que eu recomendo. Tenta fazer as coisas aos poucos. Conquista um negocinho, celebra. Conquista outro negocinho, celebra. E às vezes é uma página de um livro, às vezes é uma alimentação que você melhorou, às vezes é uma troca de ambiente para um lugar que você foi interessante. E essas pequenas vitórias vão fazendo a gente recuperar a nossa autoestima, a nossa segurança pessoal. E quando a gente vê, a gente está avançando. E foi isso que me levou até Harvard. E são aos poucos, né? Eu nunca pensei em chegar lá. Foi acontecendo, mas por causa dessas atitudes. Muito bacana. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o M60. Teve uma aluna nossa, por exemplo, 16 anos, foi aprovada em Stanford numa bolsa de 100% de medicina. Uau! Só que, quando a gente fala isso, o que vem na mente? Rica, gênia, e não, era o contrário. Zona rural, ela trabalhava numa fazenda, na fazenda da família, eles tinham um comércio ali em que eles plantavam o suficiente para eles comerem, para revenderem e fazerem a economia da casa, andava numa rua de terra para estudar de noite por 3 horas para ir para a escola, voltava sozinha às 11 horas da noite, uma menininha de 14 anos, e ela se preparou com a gente, 1 ano e meio depois foi aprovada em Stanford, bolsa 100% em medicina. Então, isso para mim é interessante. Então a gente vai ter programas desde o pessoal do ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, especialização, estágio no exterior, idiomas. Os nossos alunos vão para o exterior e praticamente todos eles retornam. E o mais legal é que quando eles retornam, muitos abrem projetos sociais ou projetos de incentivo para que outras pessoas entrem no ciclo também. Bacana. Né? E muitas... Replica, né? E eles viram replicadores. E não necessariamente do método em si, no sentido de trazer mais alunos, mas replicadores no sentido de, cara, não é porque deu tudo errado na sua vida até agora que precisa continuar dando daqui para frente. Dá para mudar. Então, a gente ensina a base, a gente coloca ele dentro de uma comunidade com milhares e milhares de pessoas que já foram para fora e tem essa visão de ajudar, então eles mesmos ajudam os novos alunos, ao mesmo tempo que a gente cuida de uma metodologia de ensino que ela é muito mais prática. Porque hoje, com tanta rede social, aqueles videozinhos de 15 segundos, doses de dopamina no nosso cérebro, o pessoal tem dificuldade de concentração. Sim. Eu não consigo colocar um menininho hoje de 14 anos para assistir uma aula online. Ele não assiste. Então a gente criou um método. Os estímulos são muitos e às vezes aleatórios. Você nem pediu, eles aparecem, Exatamente. É porque o algoritmo hoje, por trás da rede social, ele não foca no que é melhor para você. Ele foca no que é melhor para a plataforma, que vai dar mais visualização. Tem um robozinho que entende seu padrão de não só de comportamento, mas do que você vai se viciar. Sim. E por isso, não sei se vocês separaram, rede social chama as pessoas de usuário, né? Só tem 2 coisas no Brasil que as pessoas são chamadas de usuário. Rede social e uma outra coisa, pensem aí. Então a gente criou uma metodologia para cuidar dessa galera que tem TDAH, ansiedade muito alta ao ponto de não conseguir se concentrar, porque fica pensando no pai, na irmã, no que vai fazer do futuro e daí. Então a gente criou uma metodologia focada nessa galera, então a gente tem dinâmica a todo momento acontecendo para esse jovem estar entrosado e é como se a mãe colocasse o filho, ou a mãe ou o pai colocasse o filho num ambiente que ele vai ter um acompanhamento 360 graus. Até eu faço mentoria lá e eu adoro, daí eu converso com todo mundo, falo com um a um, eu gosto de conhecer as histórias e acompanhar. Desculpa, Nossa. Falei bastante, me empolguei aqui. Não, que mas é um projeto que eu amo e daí a gente acaba falando e a bastante. gente está com sede de ouvir e de conhecer projetos assim. Eu quero que você fale assim do sentimento que as pessoas têm e você deve saber que você deve chegar a pessoas lá assim. As pessoas ficam frustradas quando elas tentam fazer qualquer coisa diferente, seja até mesmo um estágio fora, um curso
e acha assim, é impossível fazer. Eu queria que você falasse dessa incerteza que os jovens têm, porque eles não encontram essa oportunidade aqui, mas também não vê como ir para lá. Né? A gente toca aí numa dor de quem está nos assistindo, né? Sim, a gente vive num país muito cruel, né? E, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso às métricas, dados de como o Brasil funciona hoje. Mas se a gente pegar ensino médio, 95% dos jovens que se formam no ensino médio, pegam um certificado de ensino médio no Brasil, eles não têm o suficiente de matemática. 95% das pessoas hoje, se a gente for perguntar ou passar uma provinha só com as 4 operações matemáticas, só uma subtração, multiplicação e divisão, eles não conseguem resolver. Quando a gente vai falar de português, então, qual que é a diferença de vírgula, ponto e vírgula e ponto final? Como que eu escrevo um currículo adequado sem erros? Quando a gente vai entregar um currículo para uma empresa, a gente acorda cedo, vai num monte de empresa e entrega. Quantas chamam a gente? Tudo que a gente vai tentar no Brasil parece que, na minha visão, e é apenas a minha opinião, não quero pregar nada aqui de que é certo ou errado, mas na minha visão, parece que é tudo muito difícil, né? E quando a gente vai para fora, a primeira coisa que eu gosto de ensinar os alunos é: e se existisse um mundo em que as coisas fossem mais fáceis? Em que as coisas fossem mais acessíveis? Quando a gente olha um vestibular no Brasil, o vestibular brasileiro, na minha opinião, é um vestibular cruel, porque ele cobra de um jovem de 16, 17 anos que ele conheça todos os detalhes de física, química, biologia do nível de um professor, né? E se a gente fosse perguntar para qualquer um de nós aqui, quanto que a gente lembra disso daí? Né? Talvez nem eu mesmo lembro de 10%, porque a gente não aprendeu talvez aquilo que era necessário para a vida. O mundo está se atualizando, a gente está num momento extremamente exponencial, diversas profissões ou já acabaram ou vão acabar, tecnologia, inteligência artificial, um monte de coisa chegando. Se a gente não se preocupa com esse nosso futuro, daqui a pouco a gente vai ter um monte de jovens ou filhos, né, sem carreira ou sem muita perspectiva. Quando a gente olha esse cenário internacional, a gente automaticamente está olhando para o futuro. Enquanto no Brasil a galera faz um processo seletivo, na minha opinião, cruel, lá fora já existe um processo seletivo inclusivo. O que significa isso? É mimimi, é frescura? Contrário. E se a sua história pudesse fazer você ser aceito numa universidade? Foi o meu caso. Eu não era uma pessoa inteligente, não tinha boas notas, e nem o meu inglês, eu estudei sozinho, né? Era aquelas coisas. Só que eu tinha uma história muito boa. Trabalhava desde os 14 anos, ajudava a família. E isso às vezes conta muito, né? Lá muito. Fora. Às vezes o que a gente acha que é ponto fraco no Brasil é exatamente o oposto lá fora. A sua história. Eles vão perguntar quais são os seus sonhos. Que vestibular no Brasil te pergunta sonho? Eles vão perguntar quais são os seus defeitos. Até isso é importante. Eles vão querer saber os seus valores. Por exemplo, tem uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia, que ela só pede 3 coisas do vestibulando, do aplicante. Que ele demonstre que ele tem cidadania. Olha só o que eles estão pedindo. Então, que você demonstre que você é uma pessoa que se importa com outras, tem que ter alguma comprovação, né? Que você demonstre que você tem um perfil de liderança, no sentido de você ser uma pessoa que quer fazer uma transformação positiva no mundo, e que você tenha valores. E aí eles colocam a palavra ética, né? Ela não pede prova. Ela não pede nem o inglês. Ela não pede currículo. Ela quer... Por quê? Porque é muito mais raro você achar uma pessoa dessas. Então, o processo seletivo internacional, para nós brasileiros, que tivemos uma vida muito difícil, ele é muito mais simples. Porque daí você tem que fazer uma comparação com o jovem da Suíça, com o jovem dos Estados Unidos, que talvez vai começar a trabalhar com 21, 22 anos, né? Que teve tudo do bom e do melhor, né? E quando a gente mostra esse nosso lado, a gente mostra criatividade, mostra disciplina. O exterior ele é muito mais simples. Economias fortes, muito mais oportunidade de bolsa, faculdades ou instituições que estão preocupadas com esse novo modelo de ensino, muito mais voltado para a prática e para esse novo momento de mundo, ao mesmo tempo em que eles estão com falta de bons aplicantes, que é essa galera que tem garra de vencer na vida. Sim, isso que você falou é muito legal. Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento pessoal, né? Tá. No Brasil a gente passa muita necessidade quando a gente pega o brasileiro comum, sabe? E esse processo internacional, uma coisa que me chama muita atenção, é como eles valorizam as pessoas e o que tem dentro da gente. E
às vezes, talvez seja o contrário do que muita gente aprendeu no Brasil, de tirar proveito do outro, às vezes, quando você está dirigindo, tem uma filinha de carro virando à direita. Não, mas a pessoa quer ser a única a cortar todo mundo. Cara, não faça isso, sabe? Não ultrapasseie. Colar em prova é um negócio comum no Brasil, né? E queira ou não, é uma fragilidade ética, moral, né? Então, eu faço muito esse apelo para a gente retomar os nossos valores, a nossa moral, porque você vai conseguir muita oportunidade bacana e que vai te valorizar muito ao redor do mundo. Eu acho que você não precisa largar o ser humano incrível que você é para se adaptar a um sistema, mesmo que esse sistema seja corrupto. E se de repente você percebe que não está sendo adequado para você, lembre-se que você não é uma árvore, então você pode se mudar e ir para algum país que valorize o ser humano que você é. Eu acho que essa é uma das maiores belezas assim, da vida, sabe? Eu gosto muito da ideia, e um aprendizado que eu tenho fora, que eles sempre vão fortalecer os seus talentos. No Brasil a gente faz o contrário. Filho tá indo mal em matemática, tem que estudar mais, vai lá pagar um professor particular, vai fazer revisão. Tá. Não, beleza, ele tem que saber o mínimo, tem mesmo, óbvio, né? Tem que saber fazer 1 mais 1 lá, senão, né, vai dar o troco para ele no mercado e ele não vai saber se está certo. Mas, no exterior, isso não acontece. Ele tem uma grande qualidade com biologia. O pessoal taca a aula de biologia nele. Ele tem que ser o mínimo do requerido nas outras. Mas naquilo que ele tem um talento latente, o pessoal investe muito. Hoje a gente tem bolsa de games. Teve um aluno nosso que foi aprovado em 18 universidades porque ele jogava Fortnite. Olha isso. Que é um joguinho de celular, talvez alguns pais conheçam, é porque o filho joga. League of Legends, Counter-Strike, diversos jogos, tem bolsa de 100% hoje. Porque foi considerado um esporte. Eles chamam de e-sport, esporte eletrônico. Hoje você é um empresário de sucesso, tem criado vários negócios, transformado a vida de milhares de jovens. Queria que você deixasse aqui mais uma mensagem para esses jovens, fizesse um convite, né? Eu acho que você ainda é um jovem e com esse talento incrível que você tem inspirado muitos e vamos inspirar os nossos aqui hoje, né, Matheus? Fica à vontade. Vamos separar a mensagem em 2 partes, né? Para os jovens. Não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista do que você deseja para o seu futuro. A vida vai ser difícil, você não vai ter apoios que você imaginava, talvez as coisas que você mais botou tempo e dedicação não deem certo, mas isso não significa que vai continuar sendo assim no futuro. Quanto mais você se preparar no seu presente, mais fácil vai ser o seu futuro. Quanto mais fácil for o seu presente, mais difícil vai ser o seu futuro. Se prepara hoje, volta a ler, volta a se dedicar, volta a fazer cursos, volta a cuidar de você. E pelo amor de Deus, eu sei que você é inteligente, não acredita em fórmula mágica da internet, porque não existe. E se você puder, estou sem meu celular, faça uma desintoxicação de redes sociais. Fica uma semana sem mexer. Você vai perceber que você vai conseguir assistir um filme sem ficar ansioso, sem colocar um vídeo no 2x lá para ele ir mais rápido. Você vai perceber que você vai ter mais concentração, sua ansiedade vai diminuir, de verdade. Para você que é pai, entenda que estamos num mundo diferente. Não é mais igual à época de vocês, nem à época dos seus pais. Então não dá mais para um jovem, ele não aguenta ficar 40, 60 anos numa empresa. Talvez não exista nem aposentadoria quando ele chegar na idade de se aposentar. A gente não sabe, o mundo é muito dinâmico. As coisas mudam rápido demais, tecnologia, inovação. Vocês percebem isso no próprio mercado de trabalho. As profissões estão desaparecendo e quem não for ligeiro vai ficar de fora e vai passar perrengue. Eu tenho certeza que você, como pai, você não quer utilizar sua aposentadoria para o seu filho de 40 anos para você bancar ele em casa. Então, invista na educação do seu filho, só que invista do jeito certo, invista em tudo que tem a ver com o futuro, com a carreira dele, preparação para abrir a mente, sabe? Se for possível, invista numa preparação internacional. Não é caro, com menos de R$200 por mês você já consegue fazer, não precisa pagar 40 mil, 100 mil, pagar valores absurdos, mas se você puder fazer, invista. Não pode? Chama seu filho para jantar, entenda ele, só não seja bipolar, aquele pai que um dia briga, grita e no outro dia é gente boa. Não, tenta manter uma linha bacana para você conquistar a confiança desse ser humano que está na sua frente. Ele não é um animal, muita gente trata filho como se estivesse criando um cachorro ou galinha. Cuida do seu filho, ele merece isso, ele é um ser humano que precisa de amor, precisa de carinho e você é a única pessoa que pode fazer isso. Quanto mais você cuidar dele, menos traumas ele vai ter no futuro, ou seja, vai ser uma pessoa que vai ter muito mais sucesso, muito mais felicidade, vai se desenvolver muito melhor.
e invista no conhecimento técnico dele, beleza? Ponto. Falei bastante? Foi o suficiente? Maravilhoso. Tá Parabéns por tudo, viu? Obrigado. E volta, porque tem muito assunto ainda pra gente falar. O nosso tempo é curto aqui, mas acredito que foi assim, para nós aqui foi maravilhoso. E para você de casa também, com certeza vai transformar a sua vida, né, Matheus? Espero que sim, espero que sim. Contem comigo. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Matheus Tomoto com TH. Se alguém quiser conversar comigo, Instagram é a melhor rede social para vocês conversarem comigo. Vai ser um prazer, viu? Muito bem, muito obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado eu. Até mais. Gente, acredito sim que a sua vida a partir de hoje... Aqui foi dado respostas, eu sei, os jovens perguntam muito isso pra gente. E parece ser uma coisa tão difícil de fazer, e o Matheus hoje trouxe aqui só 60 caminhos, pouquinho, né? Então, desejo para você aí muita sorte, que você entre lá na plataforma, que você adquira mais informação, se cadastre, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, viu? Muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, siga o Matheus, siga o programa Ressoar, me siga também. Até o nosso próximo encontro e por hoje, um grande abraço, viu? Fiquem todos com Deus. Até lá.